Olá, amados, a paz de Arusha. Então, vamos lá dar continuidade à pregação da Nívia Soares. Vamos lá. Então, o que ela vai falar aqui sobre o arrependimento? Qual é o arrependimento que ela vai dizer aqui no templo onde o verdadeiro Deus não habita, né, amados? Aqui, ótimo. Vamos lá. O próprio Jesus, ele teve esse mesmo discurso e ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se Arrependei-vos e crede na promessa. Que o sistema colocou o Evangelho para a pessoa não entender o que é o Evangelho, mas o Evangelho é a promessa. Mudem de vida, mudem de direção. A direção que vocês estão indo não é boa. O rumo para onde vocês estão caminhando não é nada bom. Se voltem para o Senhor. Sim, mudem de caminho, né? Também, né? Muda do caminho. Qual o caminho? O caminho da religião. Saia do caminho da religião, que é um caminho de morte, um caminho errado, um caminho de mentira, e vá para o caminho que é Yahushua, que é verdade. Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Sigam de novo o caminho do Senhor. Porque é... Sim, querida. Siga o caminho do Senhor. Siga o caminho que é Yahushua. Mas aonde? Na religião, que é o caminho da mentira, que Yahushua não está. Porque Yahushua é verdade, ele não pode habitar na mentira, não tem como. Ele é verdade, como é que ele vai habitar na mentira? Me responda isso, amada Nívia. Então, qual o caminho? Siga o caminho. Que caminho que você vai oferecer para a pessoa se arrepender e seguir o caminho? Que a pessoa tem que se arrepender. Tem que se arrepender de quê? Do caminho errado que a pessoa está indo. Porque a escolha. Então, nós sempre temos duas escolhas para escolher. Ou é a vida ou é a morte. Então, a pessoa, se ela se arrepender, ela vai escolher a vida. Ou é a religião ou é Yahushua. Porque Yahushua não está na religião. Então a pessoa precisa se arrepender e escolher Yahushua. Então tem que ter o arrependimento e escolher o correto. Ou é a bênção ou é a maldição. Então a pessoa tem que sair do caminho de maldição, que é o caminho maldito que é a religião, e ir para o caminho que é Yahushua, que é a bênção. Mas isso a pessoa tem que se arrepender. Agora, qual o caminho que você vai oferecer aí para a pessoa se arrepender? Ir para esse caminho. Porque, primeiro, realmente a pessoa tem que se arrepender. Arrependei-vos. Arrependei-vos e escolhei a escolha certa. Escolhe, pois, a vida. É o que está em Provérbios. Escolhe, pois, a vida. Tá certo? A decisão é de cada um de nós. A escolha é nossa. Ou seja, o caminho. Ou você escolhe o templo físico, é o caminho do templo físico, ou você escolhe ser o templo do espírito. Escolha, decisão. Decisão, arrependimento e decisão. Né? Mas se a pessoa escolher o templo físico, saiba que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então a pessoa está escolhendo a morte e não a vida. Agora, se a pessoa escolher ser o templo do Espírito, então a pessoa vai sair do templo físico e vai passar a ser o templo do Espírito. Isso é a escolha. Mas qual o caminho aqui que ela vai oferecer? Então vamos continuar. Chegado o reino dos céus. O rei está vindo. Se preparem, porque é chegado o reino dos céus. Essa foi a mensagem depois do silêncio de 400 anos. E João, ele vem com essa palavra, ele diz: eu batizo vocês com água para arrependimento. E João, quando é perguntado, quem é você? Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. A voz do que clama no deserto. João era apenas uma voz. Deus estava clamando no deserto. E por que é que Deus estava clamando no deserto?
Porque dentro do templo ele não podia clamar. Porque não existia ninguém que pudesse ouvir dentro do templo. Exato, querida. Não é porque não existia ninguém que podia ouvir dentro do templo, amada. Ele não podia falar dentro do templo porque ele não habita em templo feito por um humano. Como é que ele vai falar num lugar que ele não habita? Não é porque não tinha ninguém que podia ouvir a voz dele no templo. É porque, na verdade, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Por que ele não habita em templo feito por mãos humanas? Porque aqui é lugar de trevas. O verdadeiro não habita aqui dentro. Terron, que é o falso, habita. Tanto que ele disse, né? Salomão disse, o Senhor me disse que habitaria nas trevas. Para isto, eu edifiquei esta casa para sua eterna habitação. Então vocês vejam que Yahweh, ele não fala em templos, não é porque não tem pessoas que ouvem, porque você vê que tem muita gente que está aí, ó, no engano, ouvindo, indo no templo físico. Mas é porque, na verdade, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque ele é luz e nele não há treva nenhuma. Ele não pode habitar nas trevas. Tanto que Yahush, eles são os seus para fora. Ele chama as suas ovelhas para fora. E aquela que ouve a voz sai para fora e segue Yahushua. Sai para fora da onde? Da religião, do templo físico. É assim que está na Escritura, em João 10. Vamos continuar. Dentro do templo estava muito comprometido. O templo estava muito comprometido com o pecado, muito comprometido com a corrupção. Por isso até hoje está assim, né, querida? Porque o templo é um lugar de trevas. A própria Escritura diz em Provérbios 21:16, o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Então, templos físicos são congregações de mortos. Não são congregações de vida. Tanto é verdade que aqui, ó. Isso aqui tudo é trevas, ó. Né? É trevas, ó. Veja bem. Deus estava clamando no deserto. E existiam aqueles que estavam ouvindo a voz de Deus no deserto e indo para lá. E as pessoas estavam indo e sendo batizadas. Batizadas, imersas em água, como uma simbologia do arrependimento. E João disse, como uma simbologia do arrependimento, mas depois o apóstolo Pedro disse, não mais o lavar do corpo, ou seja, batismo na água, como eles fazem, né, citando aqueles batismos, né? Como está escrito aqui, amados, veja bem. Ele estava lavando as pessoas, né? Porque batizar é lavar. Eles botaram a palavra batismo para dar respaldo à religiosidade, né? Então, o que ele está falando aqui? Tipo, o lavar. Ele batizava, ele lavava as pessoas na água, porque elas andavam, recebia aquele sangue, né? E aí ele lavava na água, tá certo? Só que isso era da lei, da religião. E aí aqui a gente lê o apóstolo Pedro falando, ó, 1 Pedro 3, peraí. 3:21. Olha o que diz aqui. Aqui, ó, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O lavar, que aqui, ó, o lavar aqui é batismo. O batismo aqui é lavar. Essa palavra batismo também foi blasfemada. O lavar não do despojamento da imundície da carne, ou seja, no físico, mas da indagação de uma boa consciência para com Yahweh, pela ressurreição de Yahushua, o qual está à destra de Yahweh, tendo subido ao céu, havendo-se lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Então vocês vejam que esse lavar, Yahushua é a água que nos lava. E quando a gente vai para Yahushua, nós já estamos limpos pela palavra que é Yahushua, pela água que é Ele. Então, o lavar agora é no entendimento. Quando a pessoa vai para Yahushua, Ele nos lava no entendimento, nos leva ao Pai, e o Pai nos enche do Espírito. Tá certo? É assim que está na Escritura. Ele que nos lava, não é mais o lavar de tomar um banho físico, um templo físico.
A pessoa se batiza se arrependendo, mas aí a pessoa vai e continua a mesma coisa, não consegue se libertar, não consegue, a carne aflora, por quê? Porque foi só um lavar, tomar um banho, não tem que batismal numa igreja. Mas o lavar no Espírito, o verdadeiro lavar, que aí a Ruxa que nos lava, no entendimento, há transformação, porque nós somos transformados de glória em glória, tá certo? De glória em glória nós somos transformados no caráter do Pai e do Filho, tá certo? Então vamos continuar aqui o que a Nívia vai falar. Que Jesus, ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Quantos se lembram do batismo de Jesus? Interessante que quando o ministério de João, ele teve dois propósitos. Ele teve primeiro esse propósito de pregar arrependimento. E o segundo propósito do ministério de João foi o de manifestar Jesus. Foi o de mostrar o Messias, Jesus. Aquele sobre o qual você vir repousar o Espírito Santo. Esse é o Messias. Aquele sobre o qual você vir o Espírito Santo repousar. Esse é o Messias. E quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, ele veio em forma corpórea, como uma pomba. E ele então repousa sobre Jesus. O Espírito Santo não precisou vir sobre Jesus como fogo, porque Jesus é totalmente santo. Jesus não precisa de fogo. O fogo, do fogo quem precisa somos nós. Diga para quem está desse lado, eu e você precisamos de fogo. Sabe por quê? Deixa eu ver aqui onde é que está escrito. Mas vem uma... eu batizo com água, vamos ver aqui, ó. Mas vem após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos ver onde é que está escrito isso. Mateus 3,11. Mateus 3,11. Vamos ver aqui, Mateus 3,11. Mateus 3:11. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o espírito de ar e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Um fogo. Tá. Vou ver aqui. Fogo, fogo. Vamos ver aqui agora aqui em Marcos. Marcos 1:7-8. Marcos 1:7-8. Vamos ver. Vamos ver aqui como é que tá aqui. Marcos 1:7-8, né? Olha, ele dizia ao povo, depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as sandálias, as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com espírito de ar. Veja, aqui não está falando com fogo, está falando com água. Está falando com espírito, está falando que batizará com espírito. Então, espírito, porém vos batizará com espírito de ar, com espírito.
Esse fogo sinceramente, amados, esse fogo aí eu tô achando estranho. Porque quem é o fogo consumidor? Né? Eu muitas vezes no sistema eu falava, Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Yahweh é amor, mas ele não é fogo consumidor. Quem é fogo consumidor é terrom. Então vocês vejam que uma versão tá, batizará com espírito e com fogo. Com espírito de arro, que eles botaram o Espírito Santo, que não é espírito de arro, e com fogo. Essa daqui já tá o espírito de arro, não está com fogo. Tá? Agora vamos ver aqui em Lucas 3,15. Lucas 3,15, vamos ver. Lucas 3,15. Tô achando que esse fogo aí foram eles que botaram. Lucas 3,15 a 17. As esperanças do povo começaram a aumentar e eles pensavam que talvez fosse João, fosse Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu e não merece a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o espírito de arro e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Vocês vejam, fogo aqui é destruição. Com fogo, tá? Cadê? Aqui tá com fogo também. Com fogo, com fogo. Mas esse fogo aqui, sinceramente, amados, está estranho. Vamos ver aqui, ó. João 1, 19 a 27. João 1, 19 a 27. Vamos lá. (19 a 27). É muito estranho isso, esse fogo aí. Porque vocês veem que Mateus e Lucas está com fogo e em Marcos já não está com fogo. E na escritura fala, recebei o Espírito. Até Yahushua falou, e recebei o Espírito. Tá certo? Ó, os líderes judeus enviaram, ou seja, os líderes religiosos, enviaram a Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntar a João quem ele era. João afirmou claramente, eu não sou o Messias. Veja, eles pensaram que João era Yahushua. Eu não sou Yahushua. Eles tornaram a perguntar, então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Veja, ele disse que nem profeta ele era. Aí eles disseram a João, digam quem é você para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram? A quem? Aos líderes religiosos. O que é que você faz? O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu citando o profeta Isaías, eu sou aquele que grita assim no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João, se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, que estamos esperando? Por que é que você batiza? Então respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Vamos ver aqui, então é mais pra cá, né? Então vamos lá, 27 a 28. Vamos botar aqui 27. Vou botar aqui agora 27. Vamos botar aqui 27 a 30. Vamos ver aqui. Eu estava falando a respeito de... 27 a 30.
Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado em Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Yahushua vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Yahweh, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Veja, está falando de Yahushua. Só que aqui ele não falou que eu batizo com fogo. Aqui já não falou, né? Aqui já não falou. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. João viu, veja, eu não sabia quem ele era, mas Yahweh, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito de Yahweh. Esse batismo com o Espírito de fogo, batizar com fogo, é batismo com fogo, olha. Bíblia. Esse batismo com fogo, sinceramente, tá meio estranho isso. Versículo de batismo com fogo, vamos ver. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito de água e com fogo. Só que aqui a gente leu, né, em Mateus, mas em Marcos não está escrito isso. E aqui em Lucas também está escrito, ó. Né? Vamos ver aqui. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados, e viram que parecia línguas de fogo. Veja, línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito de Yahweh e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Sim, línguas como de fogo. Mas não está falando aqui que é o Espírito. Aqui todos ficaram cheios do Espírito de Yahweh. Vamos ver aqui. Atos 1, de 1 a 4. Atos 1, de 1 a 4. Está muito estranho esse. Ó, Atos 1, de 1 a 4. Atos 1 ou Atos 2? Deixa eu tirar aqui. Atos 2. Um a 4. Ó. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. Esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que espalhavam como línguas de fogo. Cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Essas línguas aqui são línguas, idiomas, tá? Línguas como de fogo. Como de fogo. Como chamas, como de fogo, não era fogo, era como. Parecia como de fogo, olha, como de fogo. Ele não está afirmando que era fogo, era como de fogo. Parecia fogo. Entende? Línguas como de fogo. Ó, como línguas de fogo, como línguas de fogo. Tá? Não era línguas de fogo, era como. Como. Entende? Não é? Ele não estava afirmando. Veio línguas de fogo. Era como de fogo. Vocês podem ver como de fogo. Como língua de fogo. Tá?
Aí todos foram cheios do espírito de Arro e começaram a falar em outras línguas, ó, cheio do espírito. Tá falando cheio do espírito de Arro e de fogo. Como de fogo. Como de fogo é uma coisa. Entende? Tipo, olha, ai, como é que eu posso assim... Como é que eu posso explicar? Nossa, fulano ficou vermelho como um pimentão. Olha, vamos supor, fulano, ele ficou tão envergonhado que ele ficou vermelho como um pimentão, mas não está dizendo que ele era um pimentão, ele ficou vermelho como um pimentão. Ele parecia um pimentão, é isso que está falando, parecia, como língua de fogo. Mas não era, não está afirmando como fogo. Então esse negócio de batismo no espírito de Arro e de fogo, esse fogo aí está muito estranho. Esse fogo está muito estranho. Vamos ver mais aqui. Olha aqui, ó, como um vento muito forte encheu toda a casa. Estava sentado e viram que... Aqui, ó, e viram que pareciam línguas de fogo, que pareciam. Mas não está dizendo que é línguas de fogo. Parecia, tá? Em Sião os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Vocês vejam que aqui está falando de fogo consumidor, é o quê? É o lago de fogo aqui. Então vocês vejam, fogo consumidor não é Iarro. Eu estou achando que esse versículo foi acrescentado, essa palavra, fogo. Entende? Eu estou achando isso. Vamos ver aqui. Por essa razão, torna lembrado de que mantenha viva a chama do dom de Iarro que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Iarro não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mas aqui a chama do dom de Iarro. Mas não está falando do espírito, que é fogo, que é chama. Está falando a chama do dom de Iarro. Entende? O meu coração ardia no peito, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Ou seja, o arder é um sentido figurado aqui. Tá? Então eu comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deixe aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida. Vocês vejam que aqui não está falando... É nada diante de ti. Aqui está falando de um sentido figurado. Não está falando, né, de fogo, tipo... Ó, se alguém constrói sobre esse alicerce usando outro, prata, pedra preciosa, madeira, ferro, porque o dia trará, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade. Olha, aqui fogo, isso aqui é fogo que vai ser fogo mesmo que queima, né? A madeira, o feno, tá certo? Olha, se alguém constrói sobre um alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Tá? Mas aqui está falando fogo mesmo. Vamos lá. Não apaguem o espírito. Não está falando não apague o fogo. Está falando não apaguem o espírito. Mas eles estão botando o espírito aqui como fogo. Então vocês vejam bem. Né? Vocês vejam. Que aqui não está falando nada. Olha, fogo consumidor, vejam. Então, esse negócio do Espírito Santo e fogo... Vamos ver aqui uma coisa aqui, amados. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Mateus 3, do 11 ao 12. Deixa eu ver aqui no Codex Sináitico. Cadê você, Codex Sináitico? Mateus 3, 11 ao 12. Vamos ver como é que tá esse aqui. Traduzir, sim, traduzir. Vamos botar aqui traduzir para a gente ver junto, né? Porque eu entendo inglês, amados, mas eu prefiro assim
para que a pessoa que não entende inglês, ela possa ver realmente o que está escrito. Aqui está no grego, tá? Aqui, ó, Mateus 3:11, ó. Aqui está no grego, tá certo? E aqui, ó, 3:7. Aqui, ó. Aqui está no grego, que é o original grego, tá? Ó, 11, 12. Então, vamos ver aqui como é que tá aqui. Ó, 3:7. Ó, vamos ver aqui, 11. Peraí. De fato, eu te batizo na água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Aqui está assim, no fogo. No fogo. Mas esse fogo aqui que eu tô achando estranho. Que fogo é esse? Eu tô achando muito estranho isso. Tô achando muito estranho esse fogo. Entende? Porque vocês vejam que aqui tá falando como. Tá? Como? Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que fogo é esse? E sendo que Lucas e Marcos não tá com fogo, só tá ele vos batizará com o Espírito. O Espírito de Arro. Quer ver só uma coisa? Jesus disse, recebei o Espírito, ó. Bíblia. Vamos ver aqui onde é que está escrito, ó. João 20:22. João 20:22, vamos ver. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui para ver. Peraí. João 20. Aqui é Yahushua, quando ele... 22. Olha, Yahushua, quando ele ressuscitou, ele estava falando com os discípulos, né? Aí ele disse, ó, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito de Arro. Vocês vejam, ele não disse, recebei o Espírito de Arro e fogo. Na Bíblia diz, nós somos cheios do Espírito de Arro. Então esse fogo aqui está muito estranho. Está muito estranho. Vocês vejam aqui, tá aqui bem claro, ó, João 20:22. João 20:22. Que esse amado, se ele batizasse com o Espírito de Arro e com fogo, estaria escrito que ele, entendeu? É isso que eu tô achando muito estranho, esse fogo aí. Ó, depois soprou sobre eles e disse, receba o Espírito de Arro, ó, receba o Espírito de Arro, recebei o Espírito de Arro, recebei o Espírito de Arro, recebei o Espírito de Arro. Então vocês vejam bem, esse fogo aqui tá estranho, tá muito estranho, porque fogo consumidor quem é? É Terron. Eu tenho, então por que então que em Mateus e Lucas está que João disse que Yahushua iria batizar com o Espírito e com fogo, e em Marcos já não está. Só está o Espírito de Arro. E ele mesmo disse, recebei o Espírito de Arro. Yahushua, ele falou, recebei o Espírito de Arro. Ele não disse, recebei o Espírito de Arro e fogo. E quando a gente vê línguas como de fogo, eles viram línguas como de fogo. Mas não era línguas de fogo, era como de fogo. Tá certo, amados? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, compartilhe, por favor, e se inscreva no canal, acione o sininho, dê o like, por favor, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.